Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O semeador saiu a semear. Saiu a semear a semente. Jesus explica. Ele é o divino semeador. Semeia a palavra de Deus. Palavra que é espírito e vida, como rezávamos no domingo, no Salmo.
porque Ele nos quer salvar. Acabamos de dizer a palavra da salvação. Palavra que pode salvar-nos porque ela é viva, porque ela é cheia de verdade que nos liberta. O divino semeador, Jesus, como nosso defensor, quer também preparar o terreno que somos nós, porque não basta que Ele semeie, importa que a terra acolha esta palavra. Não fique na beira, não fique na superfície, porque senão vem o adversário de Cristo e nosso, Satanás, que está trabalhando, que é real. Aquele que é infeliz e mentiroso e homicida desde o início. E por isso não nos quer vivos, nem felizes. Porque a nossa vida honra a Deus. A glória de Deus é o homem vivo. Mas não precisamos temer se nos deixamos moldar e cuidar pelo divino semeador Jesus, ou seja, que Ele interfira em nossa vida, para que essa palavra não fique na beira, só achemos uma palavra bonita, mas que ela penetre. E ela penetre fundo para criar raízes em nós. Não basta acolher a palavra se essa palavra não influencia nossas decisões, se ela não modifica nosso pensamento, para que nos apoiemos nela e não sejamos homens de momento, inconstantes, aqueles que são aquela semente semeada na terra e as pedras, dentre as pedras. Até acha bonita a palavra, até estou com vontade de vivê-la, mas porque ela não penetra fundo, não muda o nosso modo de agir, de pensar, somos inconstantes. Essa palavra assim não produz fruto. O Senhor quer que ela se enraize mais ainda, que ela nos dê estabilidade, porque virão provações, virão seduções, os espinhos que crescem e nos enganam, as ilusões do mundo, as ilusões das riquezas e dos outros poderes, ilusões, tudo passa. Só Deus não muda, só aquele que se enraiza em Cristo e se estabiliza nele e que permanece mesmo em meio às tribulações, esse descobrirá os frutos da presença da palavra em nós. Essa é a obra de Jesus Cristo, a obra dele em nossa liberdade aberta, disponível para Ele. Os frutos de Deus, o seu amor, a sua alegria, a sua paz, sua bondade, sua benignidade, sua lealdade, a força dele em nós no autodomínio, a mansidão que conquista terras. Todos esses frutos do Espírito acontecem na vida, na terra daquele que permite que Deus trabalhe. Ele, Jesus Cristo. Como essa obra vai acontecendo? A carta aos Hebreus que ouvimos hoje nos ajuda. A carta aos Hebreus é uma bela carta. É uma grande homilia, um grande sermão, em que nos apresenta Jesus como o sacerdote verdadeiro. O sumo sacerdote que entra no templo não feito por mãos humanas, mas o templo de Deus mesmo, está sentado à direita do Pai. Ele ofereceu uma vez um culto a Deus, o culto da sua própria entrega na cruz, pela qual nos alcançou o perdão, pela qual se tornou para nós porta para também entrarmos na casa dele, doravante casa dos filhos de Deus, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Cristo. É muito importante dar-nos conta que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote, o sacerdote verdadeiro, e que inaugura uma nova aliança e um novo sacerdócio, ou seja, todos aqueles que são unidos a Jesus pelo batismo se tornam também ofertas ao Pai, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus faz esse contraste. Aqueles sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam ao templo a Deus sangue de cordeiros, sangue de touros, para aplacar a ira de Deus e alcançar o perdão. E ofereciam isso continuamente, porque a sua consciência não era salva da culpa. O único cordeiro, o Cordeiro de Deus, pode tirar o pecado do mundo. Nossa oferta única, definitiva, mas que se prolonga no tempo,
Por exemplo, a Eucaristia. A Eucaristia não é um outro culto, não é um outro rito, não é uma outra oferta, mas a mesma oferta de Deus Filho único, que por ser Deus prolonga a sua única ação no tempo pela ação dos sacerdotes, os ministros que ele chama e prepara e envia em sua autoridade, não com força própria, mas dele. E em comunhão com esta oferta de Jesus, que se atualiza na Eucaristia, participamos do seu perdão, da sua justiça, da sua santidade e, por sua vez, tornamos-nos também nós ofertas ao Pai. No dia a dia, nos nossos sacrifícios, nas nossas lutas. É o que a igreja chama, entende como sacerdócio comum dos fiéis batizados. Todos nós participamos deste mistério da nova aliança no sangue de Jesus. Podemos oferecer nossa vida a Ele em tantas situações. Bem diferente do sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdócio da nova aliança, esse culto espiritual que cada fiel em Cristo pode oferecer ao Pai e é aceito por causa dele. Como somos felizes por crer. Como somos felizes quando permitimos que o Cristo, divino semeador, está lançando sua palavra que nos salva. Essa é a nossa esperança. Neste ano jubilar, como peregrinos de esperança, permitamos que essa esperança que se apoia no Cristo, no seu amor, na sua bondade, na sua autoridade, trabalhando em nosso favor, essa esperança seja cada vez mais esclarecida e a alegria que vem dela nos dará força para perseverarmos até o fim.